pessoal, a gente está aqui para fazer esse bate-papo aqui com o Robson Lisboa. E eu queria que o Robson se apresentasse para nós aí inicialmente. Nosso tema hoje é a Igreja Conectada, diante aí desse novo cenário que se apresentou, né? Se a igreja não estava conectada, agora ela é obrigada a estar. Por uma Com certeza. conjuntura aí que esse tempo nos trouxe, né? Mas eu queria primeiro que o Robson se apresentasse, dissesse quem ele é, o que ele faz, quais são suas áreas de atuação. Bem, eu trabalho com tecnologia, sei lá, 27 anos mais ou menos. É, assim, efetivamente executando as coisas de tecnologia, né? Eu lembro que em 1987, aliás, 89, eu tinha 18 anos e eu tive que estudar como editar vídeos utilizando câmeras da Sony para eu levar um treinamento para o pessoal no Japão. Uau, No Japão não, pelo Japão na Inglaterra, né? Eu estava representando a Sony, eu tinha que ir para a Inglaterra e tinha só 18 anos. Então assim foi 18 anos. bastante desafiador naquela época. Eu morava em Manaus, eu tive que vir para São Paulo para estudar como fazer isso e para usar um equipamento que a Sony tinha. Eu trabalhava na Sony, Aham. e estudar o equipamento que a Sony tinha e tipo assim eu ia passar um dia aqui em São Paulo. Eles aproveitaram a conexão e eu teria que levar no dia seguinte já o vídeo montadinho pronto para a Inglaterra. Então já foi um primeiro desafio assim com a corda no pescoço lá, mais de 2 décadas atrás. E aí eu trabalho nisso desde então, sou cristão, neto de pastor, é, minha família, nasci em lar cristão, graças a Deus. Então, sempre que tem essas necessidades de utilizar tecnologia na igreja, eu tenho sido abençoado, na realidade, tenho tido a honra de poder ajudar as igrejas, a nossa igreja e outras igrejas, é, a como usar essas tecnologias para a proclamação da palavra. Muito bom, muito bom. Robson, bom, nós estamos num cenário aí extremamente novo, né? Aham. E na nossa história recente, acho que nunca enfrentamos algo como tal. Algumas coisas aí já vem evoluindo muito na área da tecnologia. Ontem eu escutei uma frase, não sei se você concorda. A pessoa disse o seguinte: estão dizendo isso, né? Com a pandemia, podemos dizer que chegamos de fato no século XXI. Você concorda com isso? Eu acho que a pandemia está trazendo novas transformações para a nossa sociedade. Eu particularmente estou gostando porque a gente está podendo ficar mais em casa, estamos gastando menos combustível, emitindo menos CO2. Do ponto de vista de economia de recursos, estamos gastando menos recursos, essa que é a verdade. Nunca o mundo esteve tão pouco poluído, né, nos últimos anos, eu diria. E isso também é bom. É lógico que isso também traz transformações relacionadas a carreiras, relacionadas a como algumas pessoas estão perdendo emprego, muitas pessoas estão perdendo emprego, muitos autônomos não estão conseguindo gerar a renda para suas famílias, isso também é terrível. Mas assim, nós entramos no século XXI do ponto de vista do digital, do ponto de vista da tecnologia. Sim, todo mundo está usando mais e coisas que já estavam na realidade disponíveis há um bom tempo, né? Então, as pessoas estão tendo meio que perder o medo de forma forçosa, né? Bom, parece ser uma constatação básica, mas assim, você acha que o mundo vai ser mais online depois disso? Ah, já tá. Assim, o mundo online, eu sou do mundo da tecnologia, então eu já tinha muito essa expectativa de que as pessoas passassem a utilizar mais essas coisas. E eu até, a empresa que eu tenho, ela tenta promover transformação digital de empresas, de igrejas, de associações e por aí vai. E é uma luta conseguir vender esse tipo de tecnologia para as pessoas, exatamente porque existe esse certo freio de mão puxado, como a gente diz, né? Existe um monte de possibilidades e que não estavam sendo utilizadas, não estavam sendo abarcadas para a tecnologia. Então, assim, para
a consecução da missão daquela empresa ou daquela instituição, né? E eu que sou de tecnologia, a gente ficava meio que até um pouco agoniado. Falava, gente, o que está Acordem, né? faltando? É, Acordem, né? o que está faltando vocês entenderem? Acorda, pessoal, porque existe muito a ser feito. Tipo assim, tem muito trabalho para ser feito. Tem muita coisa para ser entregue. Eu costumo dizer que nós temos que entregar pizza. Entregar pizza é. Você foi chamado para entregar alguma coisa, para fazer alguma coisa, né? E entregar a pizza no tempo certo, a pizza quentinha, na velocidade certa para as pessoas certas. E quando nós não entregamos a pizza, ela chega gelada ou ela chega ruim, etc., nós não estamos cumprindo com nossa promessa, vamos dizer assim. E as tecnologias permitem com que algumas dessas coisas sejam feitas de forma mais inteligente, mais direta e tal, e mais barata, principalmente isso. Ou seja, alcançar mais pessoas de forma mais barata, de forma mais direta. Eu também gosto de dizer sempre que nada substitui também o bate-papo, tá? O abraçar. Eu até digo que eu estou falando muito hoje em dia que a gente descobre duas coisas com a Covid agora. Uma que dá para se fazer muita coisa e dá para se entregar muito conteúdo à distância. E a segunda coisa que a gente descobre é que nada substitui um belo abraço, um abraço forte, assim como numa outra pessoa. Então, assim, a gente tem que efetivamente valorizar muito isso. Mas, por outro lado, também valorizar o uso da tecnologia para alcançar mais pessoas e para entregar mais valor para as pessoas, entregar mais resultado, entregar mais pizzas, vamos dizer assim. Não é, veja, a gente percebe essa revolução, por exemplo, você chama um carro hoje por aplicativo, você chama faz comida, pede comida por aplicativo, quer dizer, você faz compra digital. Eu lembro que há um tempo atrás tinha uma discussão sobre essa confiança nas compras digitais. Hoje essa desconfiança praticamente desapareceu até numa faixa etária de pessoas de outras gerações, né? 2, 3 É, gerações para trás, elas já estão fazendo isso. Agora, alguns setores, por exemplo, talvez como a igreja, existe uma certa resistência, talvez, eu não sei se a palavra seria essa, a adentrar de maneira mais intensa nesse mundo. Eu digo isso por nossa experiência própria, como nossa comunidade. Existem algumas questões aí que eu penso. Por exemplo, o medo é novo. Será que esse mundo é seguro? Será que... E tem uma outra questão, principalmente para a igreja que eu leio, assim, é uma questão assim, o medo de autopromoção. Será que usar a tecnologia não contraria essa tecnologia que eu digo? Que a tecnologia nós usamos, mas digo, essa tecnologia que dá mais visibilidade, que me põe na rede diretamente e frequentemente. Será que isso não contraria uma fala de Jesus que diz, olha, quando vocês fizerem isso, não façam para mostrar aos homens, a fim de que vocês não estejam buscando autopromoção, né? uhum, Parece que é. tem esse receio aí com relação a isso. Nós somos, nós Eu somos pelo menos, é uma leitura educados. superficial que eu faço, né? Mas é um bom ponto. Isso que você colocou, realmente existe essa. Tipo assim, eu não quero parecer snob, eu não quero parecer que eu quero aparecer. Entendeu? Então Uhum. existe. As pessoas têm essa preocupação, muitas pessoas têm essa preocupação, achando, como os adolescentes falam, que eu estou querendo me mostrar que eu sou mais especial do que eu sou. É, isso, graças a Deus, com o YouTube, muitos adolescentes, muitas crianças e adolescentes já nasceram sem essa preocupação, sem achar que ela está sendo snob, né? Aham, E a nossa geração, que é a geração X, um pouco da geração Y, e a geração aham. anterior, que é dos baby boomers, o X, só para vocês terem uma ideia, tá, pessoal? É quem está ali na idade entre 40 e 55 anos, são o pessoal da geração X, tá? Que são a maioria dos líderes das igrejas hoje. Os Y são dos 30 anos até os 15, mais ou menos. Então, X e Y
parte da liderança da igreja com alguns baby boomers. Ainda tem, a igreja tem bastante baby boomers ainda. Mas assim, existe essa questão de não querer aparecer. Mas eu vejo o caso do Thomas, vou citar até alguns exemplos da nossa própria igreja, né? Para quem está acompanhando e não sabe, o Jafé é o pastor da nossa igreja e eu sou membro da igreja. E o Thomas Ham, que é um dos senhorzinhos da nossa igreja, ele. O senhorzinho com 83 anos, você quer dizer, né? Exatamente, ele não é. É um senhor mesmo, de com força, vamos dizer assim. Apesar que ele é divertidíssimo, sagaz, inteligente, etc. E conversar sobre as coisas da vida, as coisas da igreja, a nossa fé e por aí vai. Mas ele mesmo está gravando os podcasts. Ele, tipo assim, ele teve que vencer um pouco dessa barreira de. Será que se eu gravar um podcast? Ele está gravando um podcast que chama. É uma série, né, chamada Sou Cristão e Agora, que ajuda, ensina as bases cristãs. E no começo, é engraçado que no começo ele tinha assim um pouco daquela timidez dessa pessoa que não quer parecer snob. Só que a missão de entregar essa palavra, de ajudar as pessoas, ela tem que ser muito maior do que isso. Ela tem que ser muito maior do que esse medo essa questão de querer achar que é snob. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu vou para a parte científica. Eu já fiz mestrado, graças a Deus. Graças a Deus, porque realmente ele fez um milagre para poder fazer o mestrado. Depois eu conto essa história numa outra live. Mas foi um milagre mesmo para eu fazer o mestrado. O mestrado é em tecnologia e educação. Pela faculdade de pedagogia, acho que esse é o primeiro milagre, mas o milagre é mais complexo, depois eu conto. E nesse meu mestrado eu estudei porque que os professores à época tinham uma certa resistência à utilização da tecnologia. Então, na realidade, eu estudei um pouco disso. E eu acho que se aplica muito ao que acontecia nas igrejas e que com a Covid não vai acontecer mais. Acontecia que nessa dissertação de mestrado, eu cito uma passagem de texto em relação à educação, e ela diz o seguinte: alguns dos maiores sábios da educação se juntam. A entrada desta tecnologia nas nossas salas de aula trará prejuízos irrecuperáveis para a educação dos nossos filhos. Você sabe qual era a tecnologia que estava entrando na sala de aula naquela época? Era o quadro negro. Ou seja, as pessoas daquela época achavam que a entrada do quadro negro traria prejuízos irrecuperáveis para a educação das nossas crianças. O que é a lição dessa história para a gente? É que nós nascemos debaixo de uma égide tecnológica. Quer dizer, quando você nasce já tem energia elétrica. Então, para você, energia elétrica é normal. Você não acha que a energia elétrica vai te eletrocutar e você vai morrer eletrocutado todo o tempo. Inclusive, quando falta energia elétrica, muitos adolescentes entram em pânico, porque é como se estivesse acabando o mundo, porque eles se acostumaram com isso. Então, quando eles nascem essas égides, elas vão evoluindo com o tempo. Como essa nossa geração XY não nasceu com essa super conectividade, nós somos um pouco mais restritos, nós somos mais limitados, vamos dizer, para aceitá-la tão facilmente. O que não vai acontecer com as próximas gerações. O grande ponto é não perder a oportunidade de pregar a palavra, no caso de uma igreja. Tipo assim, por conta dessa preocupação nossa, nós vamos pregar menos a palavra. Não se pode ter essa opção de falar, vamos pregar menos a palavra hoje? Vamos imprimir menos Bíblias? Vamos falar menos para menos pessoas? Porque estamos falando para muitas pessoas. Nós temos que fazer com que a palavra chegue ao máximo possível de pessoas. Eu acho que tem a ver um pouco com essa nossa resistência à mudança. Por exemplo, a própria Tem. Bíblia impressa é obra de uma tecnologia da imprensa, no século XVI, né? O famoso Gutenberg. Por causa Gutenberg. da criação dele,
é que nós temos hoje a Bíblia impressa, se desenvolveu, claro, né? Mas essa resistência está presente e eu acho que essa coisa de a gente saber usar o que está nas nossas mãos de maneira correta, mas até a gente vencer essa barreira da resistência, do medo, da insegurança. Bom, o fato é que a Covid-19, essa pandemia, acelerou esse processo ou É. empurrou-nos para esse campo de uma maneira muito rápida, né? Muito emergente. Falando, eu conheço história de empresas que não tinham nenhum tipo de conexão, agora tem. Falando da Aham. igreja, porque as igrejas estão. Nós estamos quase que 100% online. É verdade. Então, assim, nos empurrou para isso. E aí eu sei que você trouxe algumas questões, inclusive bíblicas, Sim. sobre a questão de multiplicar o que Deus nos dá. E a tecnologia é uma ferramenta multiplicadora. É, É isso? exatamente. Isso que é fundamental que os líderes das igrejas entendam. Se você tem uma mensagem boa para passar, essa mensagem tem que ser multiplicada. Ela tem que chegar. E a palavra de Deus ela mostra vários pontos. Eu vou começar lá pelo Antigo Testamento, em Levítico 26:8, que está escrito na palavra: perseguirei os vossos inimigos, que cairão a espada diante de vós. E aí começa a falar sobre essa questão de multiplicar, ou seja, com o que Deus te dá, com a força que Deus te dá, e com as ferramentas. Olha que ele fala aqui: os vossos inimigos cairão a espada, ou seja, a espada é a ferramenta que Deus te deu para que esses inimigos caiam. Né? Ele não fala assim, cairão simplesmente com a força do. Não, cairão a espada, com a ferramenta que você usa. 5 de vós perseguirão 100, e 100 dos vossos perseguirão 10.000. Olha aqui, 100 dos vossos perseguirão 10.000. Ou seja, quando a gente fala de usar a palavra pelas redes sociais, os membros das igrejas têm que fazer essas mensagens difundir. Nós estamos agora na nossa igreja exatamente conversando sobre isso. Como fazer com que os membros da igreja tragam outras pessoas para que ouçam a palavra, ouçam a devocional, ouçam as mensagens que nós estamos colocando. E os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Isso que foi lá em Levítico. Em Mateus 13, já entrando agora no Novo Testamento, na parábola do semeador. Uhum. A última semente que Jesus Cristo está falando sobre a parábola do semeador diz que outra ainda caiu em boa terra. Boa terra é ferramenta. Boa terra é instrumento de Deus para que dê boa colheita a 100, a 60 e 30 por um. Ou seja, é a questão da multiplicação de novo. E por último, essa questão, a parábola dos talentos, né? Que também fala sobre isso. Fala que a um, ou seja, ela está lá em Mateus 25:14, e também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. Olha aí, Deus confiando a nós os seus bens. A um deu 5 talentos, a outros 2 e a outro 2 talentos e a outro 1 talento. A cada um de acordo com a sua capacidade. Ou seja, Deus pegou. Se Deus te deu muita capacidade, se Deus te deu inteligência para usar essas tecnologias, se Deus te deu uma igreja para poder divulgar essa palavra, Deus te deu capacidade. Ou seja, você tem que efetivamente usar essa capacidade. Essa parábola todo mundo já conhece. O primeiro que recebeu 5 talentos, ele conseguiu multiplicar isso muito mais, né? Interessante. Já fizemos tudo. Ah, tá, você já voltou sua voz. Não conseguimos. Esse primeiro, então, ele multiplicou. E o último, que mesmo recebendo um talento só, mesmo que você receba um talento, o seu senhor vai chegar e vai falar: eu te dei um talento, sim, só te dei um, porque era segundo a sua capacidade. Mas eu tinha expectativa que você multiplicasse. Você não multiplicou. Ou seja, a multiplicação não é uma opção para nós. Pregar a palavra e levar a palavra a milhares e milhares de pessoas não é uma opção para a gente. Nós temos que levá-la. E a tecnologia permite isso para a gente hoje. Então nós temos que usar a tecnologia.
Eu volto aqui mais uma vez nessa questão, né? Deus tem nos dado possibilidades, mas a gente tem algumas coisas. Por exemplo, eu lembro, não sei se você lembra disso, quando lançaram o código de barras. Quando Lembro. lançaram o código de barras, a igreja, assim, a igreja que eu digo, né? O pessoal sabe o que o pessoal falava que o código de barras era? A marca da besta. Eu imagino, eu imagino. É sério, é sério. Eu vi algum texto, o pessoal dizendo assim, isso aqui é a marca da besta. Tá vendo? Olha aí pegava as bestas, não sei o quê, que eram as marcas. Então, você vê que a resistência, ela vem, né? Por exemplo, nós temos uma versão da Bíblia, Almeida Revista Corrigida. Aham, Quando lançaram a Almeida Revista Atualizada, que foi fruto de pesquisa e da capacidade de impressão melhor e tudo mais. Então, aham, assim, a gente está sempre olhando para as possibilidades negativas daquilo que nos é apresentado, ao invés é de isso. ver nessas possibilidades a oportunidade que Deus está nos dando. E eu digo isso me colocando dentro desse mesmo grupo, né? Eu acho que essa nossa resistência com a mudança, quando você fala de educação, quantos professores eu ouvi falando contra o EAD? E agora Sim. esses professores estão tendo que fazer a EAD. Não existe a Entende? opção. Agora não existe mais a opção. Eu lembro o professor que ele dizia assim, um cara muito bom, um doutor, ele dizia isso para mim assim, eu sou o professor à moda antiga, é giz, quadro e saliva, alguma coisa E assim. cuspe. Isso, É entendeu? giz e cuspe. Eu sou do E, tempo e, do giz e do cuspe. e quadro negro. E É, agora? Então, é. assim, parece que o velho é melhor, parece que o que a gente tinha é melhor. E a Isso é uma gente grande perde a besteira. Assim, oportunidade. isso é uma grande besteira. Essa questão do. Eu costumo sempre dizer para as pessoas que. Até o pessoal de música, que eu também gosto muito da parte de música, tem gente que fala assim: as músicas novas são ruins, não falam, não entregam uma mensagem, não sei o que e tal. Aí vem umas pessoas mais velhas e falam: a música de antigamente é que é boa. E eu costumo dizer: gente, não existe isso. Existem coisas boas das músicas antigas, existe música antiga que é horrível. Existe música nova que é boa e música nova que é horrível. Agora, essa questão dos professores, a gente dá, a gente trabalha, a nossa empresa trabalha desenvolvendo experiência de transformação digital de escolas também, né? Faz parte desse projeto que a gente trabalha. E numa dos nossos clientes, eu estava em reunião 20 dias antes de começar o confinamento. Já estava falando de Covid, mas não se falava ainda em confinamento para o Brasil. E eu cheguei para esse diretor dessa escola e falei assim: olha, a gente tem que começar. Uma das propostas que eu estava fazendo para ele era de colocar uma câmera na sala de aula, ou ter um kit com uma câmera, para quando o aluno quebrasse uma perna, ou ele tivesse que viajar com o pai dele para a trabalho, e o pai não tivesse com quem deixar, ele pudesse ir. E esse kit iria para aquela sala e aquele aluno virtualmente poderia continuar assistindo aquela aula. Esse diretor dessa escola falou para mim assim, olha, a nossa escola está muito longe disso. Tipo assim, nossa escola é moderna, ela é tecnológica, mas assim, nós não temos maturidade interna para isso ainda. Assim, nem para debater esse assunto. E eu, seguindo as metodologias, eu falo, não, tudo bem, eu quero só deixar isso registrado, que é uma opção, uma possibilidade para usar isso e tal, tal. Eu falei, não, pode deixar registrado no seu relatório, mas, tipo assim, talvez no ano que vem ou daqui a uns 2 anos a gente comece a conversar sobre isso. Eu falei, tá bom, tudo bem. Deu 20 dias, a escola inteira estava entrando em EAD, a escola inteira estava tendo que aprender às pressas, correndo. E aí se paga muito por isso também, ou seja, você tem que pagar esse preço. Você fala, olha, Claro. agora eu tenho que aprender a forceps, o que é pior. Ou seja, você poderia ter aprendido devagar, poderia ter aprendido de forma estruturada, planejada, como é o que a gente está fazendo com essa escola. Nós estamos desenhando a experiência dela. E aí é uma forma planejadinha, com muito debate, com muita conversa. E algumas coisas poderiam ter sido implementadas antes. E assim, para finalizar essa pergunta, esse ponto que você comentou, eu costumo dizer nas escolas o seguinte: os computadores não vão substituir os professores.
Uhum, mas os uhum. professores que gostam de computadores vão substituir aqueles que não gostam. Ou seja, na igreja eu acho que vai acontecer a mesma coisa. Os irmãos, eles não vão trocar o computador pela igreja, mas eles vão trocar as igrejas que gostam de tecnologias digitais por aquelas que não gostam ou que estão resistentes. Apesar que eu acho que essa resistência agora está caindo praticamente a zero, porque ou está caindo a zero a resistência, ou a igreja que vai cair, aquela igreja específica local que vai cair a zero. Um dos dois. É interessante. Robson, eu queria que você falasse um pouquinho, então, dessa transição, né? Não é fácil. Eu conheço algumas pessoas que estão com muita dificuldade de se adaptarem e como é que a gente dá passos para essa transição ou para a gente adentrar nesse mundo online, né? Havia uma perspectiva, por exemplo, do livro digital se transformar na grande transformação e não aconteceu com a velocidade que o pessoal É. esperava. Mas hoje Aham. esse processo acelerou. Tanto é, a gente tem visto aí livrarias fecharem aos montes, grupos grandes, né? Então, assim, Uhum. como é que a gente dá passos para a gente adentrar nesse mundo digital, nessa igreja conectada? Porque o mundo está não só conectado, eles falam da hiperconexão. Não é só uma Sim, conexão, mas sim. estamos hiperconectados. Então a gente esquece que nós temos o privilégio, por exemplo, se nós temos um irmão da nossa igreja que foi morar no Japão, ele pode continuar sendo membro da nossa igreja, acompanhando os nossos cultos, nossas atividades Isso não é uma ativamente. bênção? Isso não é uma Sabe? bênção? Isso é uma bênção demais. Ele É pode fazer isso bênção. ativamente. Então, assim, o É, cara fala assim, poxa, eu estou no Japão, gostaria de congregar num lugar físico, mas assim, as minhas raízes estão naquela comunidade. é. E você tinha no máximo uma transmissão de um culto, muitas vezes de má qualidade, e Aham. nada mais. Então, como é que a pessoa mantém a sua vida ativa com a comunidade estando do outro lado do mundo? Mas assim, nós precisamos dar passos. O que é que você Sugere, né? apresenta para nós como solução para dar esses passos nessa trajetória de. Eu vou falar de dois caminhos. Eu acho que as igrejas têm que pensar nesses dois caminhos, tá? Os dois meio que em paralelo, tá? O primeiro, assim, tem muitas igrejas que já estão avançadas, então elas vão seguir no segundo caminho de forma mais rápida. Mas é necessário esse segundo caminho também, tá? Mesmo para as igrejas mais avançadas. O primeiro caminho, que é o de curto prazo, é urgente. É, Primeiro, essa igreja tem que montar urgentemente um comitê de pessoas que já usam tecnologia, já usam redes sociais Uhum, é, nas suas vidas cotidianas, no seu trabalho. Então, o uhum, pastor tem que encontrar quem são os membros da igreja que trabalham com marketing digital, principalmente, porque quem trabalha com marketing digital conhece as principais ferramentas que a igreja pode utilizar para ela fazer a migração, ela pode fazer a transformação digital da igreja de forma mais acelerada. Dentro desse comitê, ela tem que começar a distribuir um pouco as tarefas, porque são muitas tarefas para se ter uma igreja digital, ou seja, para uma igreja conectada efetivamente, para ter os irmãos próximos. Quando a gente fala de igreja conectada, não é uma igreja artificial, uma igreja distante, pelo contrário, é uma igreja próxima, muito próxima. Então, é juntar esses jovens ou pessoas também de idade, tá? Ou seja, quando eu falo jovens, todas as pessoas que trabalham com isso. Eu, por exemplo, estou trabalhando com isso na nossa igreja, e eu não sou esse jovenzinho você é tão. um jovem. Eu sou de geração X, né? Ou seja, estou beirando no meio século de vida já, graças a Deus. Ou seja, quanto mais velho significa que eu ainda estou nesse mundo, né? Não parti ainda. Ou seja, eu posso abraçar as pessoas que estão nesse mundo ainda. Um dia que partir, vou para a glória, graças a Deus também. Mas, por enquanto, Deus tem permitido que eu esteja aqui. Então, assim, eu não sou tão jovenzinho assim. Então, assim, e eu estou ajudando também. Então, tem muita gente que usa tecnologia, gente de tecnologia da igreja para ajudar. E aí, fazer um pequeno plano, ou seja, fazer uma estrutura de plano para poder executar no curto prazo, entregar coisas no curto prazo, não fazer coisas mirabolantes agora. Agora é fazer o básico, fazer um podcast. Podcast é uma Porque coisa básica.
é um passo por vez, tem um step, alguma coisa, step day, eu acho. Chama baby steps, quer dizer, passinhos de É, bebê. Você isso. começa aos pouquinhos com papinha, depois você vai para um alimento mais sólido, e isso vai crescendo. Mas você já entrega para os seus membros alguma coisa. Você tem que entregar para os membros. Você não pode ficar só no planejamento agora. É hora de entregar pizza, lembra de entregar pizza, né? Então você tem que produzir alguma coisa. E aí existem algumas ferramentas para isso. É, Existem ferramentas de transmissão do culto, como o OBS, que é muito conhecido. A gente está estudando agora o Streamlabs OBS, que são outra ferramenta para isso. Usar muito as redes sociais, usar o site da igreja. Esse é o pacote básico, eu diria. Eu também colocaria no pacote básico a criação do podcast da igreja. Eu acho que o Podcast. podcast é uma solução que está fácil de ser operada hoje, está fácil de ser criada. Como acontece na nossa igreja, quem quiser ouvir, tá? Só é procurar na sua ferramenta de podcast o IBGV Cast, todo dia de manhã, às 8 horas. Eu estou fazendo aqui um jabazinho, né? Não vamos deixar de entregar o nosso jabá. Ouça o IBGV Cast, é só entrar no Spotify ou em qualquer ferramenta de podcast, o Google Podcast ou a Apple Podcast, e procurar por Spotify, né? Spotify, por IBGV Cast. Então nós estamos fazendo uma devocional toda manhã. Então acho que o podcast faz parte desse primeiro pacote básico aqui também. O segundo pacote é um pacote que deve acontecer, que é o que a gente está fazendo com aquela escola, por exemplo. É você pensar a experiência de transformação digital dos seus membros da sua igreja de uma forma mais transversal. E você mapear essa experiência e você entender que tecnologias você tem que usar. Existe hoje uma coisa, eu sou um entusiasta do que a gente chama de data analytics, que é de você enxergar os números, enxergar os dados das coisas, né? Porque os dados, eles revelam, parece ser muito tecniquez, mas não é. O número é como se você medir, né? Até na administração moderna diz que você não consegue melhorar nada que você não mede. Porque como é que você sabe que melhorou se você não mediu, né? Uhum. Então, a igreja tem um pouco desse puritanismo também, de falar assim, peraí, nós não queremos uma igreja muito grande de membros. Eu não quero nem medir, não quero nem saber quanto que a gente tem. Eu não quero, eu fiz a pregação da palavra, não interessa quantas pessoas leram, eu fiz a pregação. Quantas ouviram, se não ouviram, não interessa. Eu fiz a minha parte. E os dados são uma dessas ferramentas. O dado é uma espada que Deus dá para a gente derrubar é, é, Robson, 10 só uma mil. coisa, não tem problema em ser eficiente. Acho que a eficiência não contradiz a fé e a dependência de Deus, né? Você falando sobre isso. Exatamente, Eu vou pregar, não exatamente. importa como. Por exemplo, nós temos que entender uma regra básica, que é básico da comunicação. Tem um livro aqui que eu gosto muito, do Milton Jung, chama Comunicando para Liderar. Comunicar para Liderar, muito bom dele. E ele fala sobre Sensacional. essas regras básicas de comunicação. Na regra básica de comunicação, você tem o comunicador, você tem a mensagem e o meio, e você tem o receptor. Bom, se É, você pensar nesses três pontos aí que são simples, você tem uma série de questões em tudo isso. Então, assim, não, eu falo, não importa se eu tenho uma boa dicção, não importa se eu tenho boa postura, não importa se não o pode ser assim. canal que eu uso. Eu costumo dizer uma coisa, né? Apesar de eu ser uma pessoa que tem uma certa resistência dessa relação, confesso meu pecado aqui, para que o bispo Robson me absorva, tem Uhum. uma relação dessa de um pouco resistência entre tecnologia e igreja, mas eu sempre pensei o seguinte: se nós temos uma comunicação e precisamos de um canal, esse canal tem que ser eficiente para entregar essa comunicação de maneira eficiente. O De meio, maneira que né? o O que eu canal é o meio. falo com eficiência tenha muito maior alcance. Eu acho que isso a gente precisa quebrar. Isso não está combatendo a soberania de Deus, De nem jeito o nenhum, poder indo de contra, Deus. né? Pelo De forma contrário. alguma. É. Agora Desculpa te você vê, interromper aí. não, ótima colocação. Essa questão do estudar, ou seja, a gente tem que estudar muito, tem que estudar. Para você pregar, você tem que estudar para pregar. Sim. Tipo assim, não tente pregar somente se jogando na experiência de pregar. É necessário estudar. A mesma coisa para você falar em público, para você escrever um texto, você tem que estudar como escrever, você tem que aprender a escrever.
né? Uhum. Então, assim, quando você escreve, e a escrita, como você citou muito bem, lá do Gutenberg, surgiu por conta da religião, né, e da Bíblia, graças a Deus. Acho que Deus moveu o povo, falou, tem a pena desses pobres monges copistas, que eles estão se matando aí de tanto escrever. Ficando cegos, né? Ficando É, cegos, exa- tanto é, copiar com pouca E luz. aí, exatamente, E aí, ou seja, aí surgiu uma tecnologia e essa tecnologia revolucionou a sociedade. Essa tecnologia digital, ela é a terceira. Tem um autor que chama Pierre Levy, que eu gosto muito de ler, que ele fala das três tecnologias da inteligência. A primeira fala, a segunda a escrita do Gutenberg e a terceira o ciberespaço, essa tecnologia digital que está por aí. Então, é importante usar essa terceira tecnologia da inteligência para poder fazer com que a sua mensagem chegue de forma mais eficiente e mais barata. É outro ponto importante. Agora, a gente estava naqueles dois passos lá. O primeiro, então, é essa de montar esse pacote básico com jovens e com pessoas que trabalham com tecnologia da igreja e entregar essas mensagens primeiro para os irmãos da igreja e depois para outras pessoas. Eu creio que a igreja digital conectada vai alcançar muito mais gente agora. Essa que é a verdade. Ao invés de e através dos membros, os membros vão, todos nós vamos virar agora missionários digitais. Nós vamos pegar a devocional da nossa igreja e vamos falar com os nossos parentes, com os nossos amigos. Ouça essa devocional, ela é sensacional. E mais pessoas vão começar a seguir a devocional do Aham, podcast. Mais pessoas vão começar a seguir o programa do Instagram e do Facebook. aham. E esse segundo passo que é mais planejado, ele é mais estruturado, ele é mais entendendo um pouco mais a fundo a situação e as características de cada das pessoas da igreja e entregando para elas de acordo com essas características que elas possuem. E aí, usando os dados, como eu estava falando. Os dados, é necessário medir a eficiência e ficar reportando essa eficiência de forma meticulosa. E a tecnologia digital permite isso. Permite falar, tá bom, quantas pessoas acessaram e quantas compartilharam aquele conteúdo. Qual foi o Uhum. nível de compartilhamento? Quer dizer, essa mensagem reverberou mais em quanto por cento? E esses números vão falar assim, essa mensagem aqui, ela reverberou muito, de forma legítima, de forma espontânea. As pessoas gostaram e as pessoas replicaram. Essa outra mensagem aqui, ela não foi tão reverberada. Será que nós não conseguimos usar o que Deus, a espada que Deus deu para a gente, de forma adequada, para poder fazer ela cumprir a sua eficiência? Vamos estudar isso e vamos entender qual é a ferramenta que Deus deu que mais está sendo eficiente, qual está sendo menos eficiente na pregação da palavra. Ou seja, essa que é a lógica de usar os dados, nesse Por segundo ponto exemplo, aqui. nós estamos falando aqui e tem uma amiga, nossa irmã querida, Viviane, está na Alemanha, está nos ouvindo aqui, participando da nossa live. Você vê, entende? Então, assim, Isso é sensacional. ela viajou, a gente fazia até um trabalho, era um trabalho de rua que a gente fazia, junto com o seu esposo, o Sérgio, e a gente Uhum. não perdeu a conexão. Então, vez por outra, a gente está aqui interagindo, ela está lá, ela responde, interage. Essa questão da medida dos dados que está falando é muito interessante. A gente também tem medo disso, porque a gente fala assim: será que eu estou medindo para tentar ter o controle? Tem uma questão que as pessoas hoje discutem muito, né? A manipulação, né? O controle e a manipulação. E também o pessoal de plantação de igreja, que trabalha em estratégia de igreja, ele fala assim: a igreja está respondendo perguntas que o mundo não está fazendo. Se a gente Hum. pensar na mensagem do Evangelho, a mensagem do Evangelho é uma proposta de responder à pergunta do coração humano. Uhum. Mas nós precisamos entender qual é a pergunta que se faz para que, não que a gente vá adequar a nossa mensagem ao desejo do coração humano, mas a gente precisa entender como é que o mundo está fazendo as mesmas perguntas que sempre fez. Por exemplo, de Esse é onde o eu vim, ponto. para onde eu vou, quem sou eu, qual o propósito da minha vida, por que estou aqui. Existe essas perguntas, elas vão permear a história da humanidade, só que elas vão tomando outras formas. Às vezes, a nossa proposta é responder perguntas que se fez no século XVI. É, Hello, nós estamos no século XXI, vivendo uma pandemia. Então, é. então, então assim, isso requer analisar dados, requer
ter uma estrutura para entender isso. E a É, tecnologia é uma ferramenta que nós precisamos nos abrir para isso. Então, esses dois passos, que é o primeiro, reunir pessoas que estejam envolvidos na sua igreja com isso. tecnologia. Segundo, fazer essa leitura de dados, eu acho que isso é muito importante. E o que é que você nos apresentaria mais como para quem está agora pedindo socorro para dar alguns É, passos? eu diria também assim, se a igreja percebe que ela não consegue ter a disciplina, porque tem uma questão também nessas tecnologias digitais que é a disciplina, tá? As pessoas no mundo digital, elas são mais exigentes, porque não existe o constrangimento do presencial. Se você está no presencial e você fala assim, você está ouvindo a minha palavra, tinha antigamente, há pouco tempo atrás, aliás, a Glaucia, minha esposa, até conta essa história que ela estava numa igreja, não vou citar o nome para não expor o pastor, apesar que ele já faleceu, e que se alguém levantasse no meio do culto, ele parava a pregação e falava, ei, 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 senta, senta, não pode, eu não quero vocês se... Então havia esse tipo de constrangimento. A Glaucia está liberando falar o nome aqui, que é o pastor Hebe Vasconcelos, já faleceu, já faleceu, né, Glaucia? Memorial de Brasília. Então esse constrangimento de não levantar, de não falar que a pregação não foi tão boa assim, existe no mundo físico. No mundo digital, não. No mundo digital, se a pessoa não gosta da pregação, ele sai e vai ouvir outra. Sim, exato. Se, assim, não é que eu tenho que pregar o que a pessoa gosta, mas essas perguntas que estão há séculos sendo feitas e que a Bíblia responde são as mesmas. O que É, está ponto mudando é o automático, né? mecanismo, não, é o mecanismo da resposta. Eu, em vez de usar somente a voz, de usar somente a palavra escrita, eu estou usando uma tecnologia digital para entregar estas mesmas respostas. Só que agora eu tenho como medir qual é a pergunta que mais está impactando a vida das pessoas. Eu falo, você quer ouvir sobre solidão? Você quer ouvir sobre depressão, sobre suicídio, sobre violência doméstica? O que é que está mais pesando no seu coração? Hoje eu já consigo medir isso à distância. E por que não medir? Por que não medir para eu levar? Qual é a pergunta que mais está sendo feita para eu poder entregar essa resposta biblicamente? Aí é que entra a questão da manipulação. Se você é um líder religioso manipulador, você vai ser pregando ao vivo, escrevendo livros, ou pregando pelo virtual, pelo digital, pela igreja conectada. Você continuará sendo um líder manipulador, independente da ferramenta que você usa. Se você não é um líder manipulador, aí você vai utilizar muito bem as ferramentas digitais, não para manipular, mas para entender o que esses irmãos estão precisando, o que a alma deles está precisando, de forma. Ah, o Espírito Santo faz isso. Ele faz isso, mas ele faz isso também usando ferramentas com você e te mostrando o que as pessoas estão mais angustiadas. E você entrega a mensagem como um bálsamo para essas pessoas. Você entrega essa mensagem para que essas pessoas, o maior número de pessoas que estão angustiadas por um determinado motivo, recebam o bálsamo da palavra, sem manipulação. Tem uma questão também, que assim, Robson, ah, é caro fazer isso. Boa pergunta. Porque a Boa gente pode fazer, pergunta. alguém pode estar olhando e dizer assim, poxa, mas espera aí, né? É caro fazer isso, é caro fazer com que a igreja entenda esse processo e adentre nesse universo digital, online, tecnológico. E quando eu digo tecnológico, essa tecnologia mais digitalizada, mais online. Porque a tecnologia nós usamos. Você usa um aparelho de som na igreja, isso faz parte de uma tecnologia. Antigamente você tinha que Sem usar um dúvida. megafone, né? Mas essa tecnologia mais online, mais conectada, mais digitalizada, né? É caro adentrar nesse mundo? É É uma boa acessível pergunta. esse mundo? É uma boa pergunta. Um outro aspecto também que eu acho que a igreja tem uma função educadora, sempre teve Ah, na sociedade, tanto é que nós somos conhecidos como a religião do livro, e eu acho ah, que uma questão que agora nós estamos vendo de maneira muito mais concreta é justamente que nós precisamos, como igreja também, educar digitalmente, até para incluir mais pessoas nesse universo. com certeza. Entende?
Por exemplo, Com agora o certeza. cara precisa de um auxílio do governo. Baixa um aplicativo na sua loja de aplicativo. O cara não sabe o que é isso. É. Isso significa que nós temos uma exclusão digital. Eu acho que, como a igreja fala sempre sobre inclusão, a igreja pode ser um instrumento de inclusão, inclusive. Você falou do Thomas, você o incluiu em várias mídias digitais. É inclusão. Em várias E o tecnologias, Thomas é um é. homem super inteligente, um cara que todos nós conhecemos e Não, sabemos. e que no começo ele falava assim, Robson, eu não sou muito bom para conseguir usar o celular dele. Eu não vou conseguir fazer isso daqui no celular. E hoje ele mesmo grava no celular e automaticamente faz uma pequena edição. Então, assim, existe. Nós mesmos vivíamos esse computador. Quantas pessoas usavam? Porque achavam que iriam e de repente normal. E agora a igreja pode usar para educar digitalmente as pessoas. E eu sempre falo, estamos começando os vídeos que ensinam a tecnologia. Já fizemos o primeiro com como é que você baixa, você captura o QR Code na tela, como é que você interage. E, e segundo, que é e segundo, Tá, deu uma travadinha aqui, eu acho, viu, Robson? Não sei se é o seu ou se é o meu. Travou um pouco não, aqui, peraí. tá, Deixa eu eu desativar. Vou desativar os comentários aqui, porque eu acho que aí melhora um pouco. tá. Quando Será que você melhorou? voltar, Voltou aí? para mim continua aqui normal. Tá normal? Para mim tá A sua normal. imagem está chegando um pouquinho travadinho para mim aqui. Acho que o Mas vocês pessoal estão falou também ouvindo? aí. Tô Vocês estão ouvindo, tô ouvindo? ouvindo. Então Tô. vamos tocar, porque o Então importante vamos agora é tocar. ouvir. É. É, eu ia dizer então que a igreja sim é educadora e que nós temos que efetivamente levar para sermos usados, então jovens das igrejas, gravem vídeos explicando para as pessoas como usar as tecnologias, como usar o QR Code na tela, como usar. Uma coisa muito importante que a gente também tem que existe um certo medo de comentar, é como usar a contribuição digital, como fazer dízimos e ofertas de forma digital. As pessoas têm que aprender a fazer isso. A gente Porque tem problema de usar a maquininha do é, computador. porque os ministérios e o trabalho social da igreja tem que continuar, a pregação da palavra tem que continuar, e para isso é necessário recursos. Então, jovens, criem os vídeos, e já que eu falei de recursos, eu vou responder a primeira pergunta, que você não dá mole não, você faz logo 3 perguntas e o cara tem que correr atrás, dá teus pulos aí, eu vou dar meus pulos. A primeira pergunta que você fez nessa sequência foi é caro, dá para fazer? Primeiro Uhum. ponto, não é de graça tudo, tá? Tem muita coisa de graça, mas assim, na hora que você pensa numa estrutura um pouquinho mais é, adequada para a pregação da palavra, ela, ela não é de graça, tem um custo para se fazer isso, inclusive de tempo, ou seja, se você fosse pensar o tempo desses jovens, o tempo desses profissionais de tecnologia, tudo isso está sendo empregado para a criação dessas estruturas de igreja conectada. E isso é Uhum. custo, ou seja, existe custo do tempo também. Claro. Agora, existe muita plataforma gratuita, então a igreja que não tem recurso nenhum, dá para começar, Robson? Dá. A igreja que não tem recurso nenhum consegue fazer muita coisa de graça. Tá? A igreja que quer investir um pouquinho mais, é recomendável o investimento. A nossa igreja, por exemplo, ela comprou câmeras melhores para que a gente possa fazer capturas melhores do nosso culto, capturas. Estamos investindo também em plataformas na nuvem para distribuição do streaming, que é essa transmissão ao vivo, né, que é feita pelo Facebook, pelo Google, por outras plataformas, pelo IGTV. Uhum. Então, às vezes você tem que investir um pouquinho, mas muita coisa dá para fazer de graça, assim, com custo zero. E as igrejas maiores,
elas têm que investir proporcionalmente também, ou seja, naquele segundo formato, que é mapear a experiência, estruturar o que ele está entregando para o membro dele, porque a gente acha que a gente está entregando uma experiência, mas naquela lógica da teoria da comunicação, que você falou do livro Jung. do Milton Jung, do Jung. Milton Jung, É. você está enviando a mensagem de uma forma, mas você tem que medir de como é que essa pessoa está recebendo essa informação. Se Sim. está recebendo bem, se está... Sim. Então essas metodologias de mapeamento da experiência, que é o segundo metodologia que eu falei, elas são muito importantes para as igrejas de maior porte, para elas poderem se estruturar melhor e entregar com mais eficiência ainda a mensagem. É óbvio que se você gastou nada, ou se você gastou muito pouco, você tem algumas limitações. Quanto mais você investe nesse ministério digital, Ministério da Igreja Conectada, você vai ter mais qualidade e mais eficiência na entrega da mensagem. Uhum. Robinson, você falou o Robinson tem uma empresa de tecnologia e um aplicativo chamado Media Code. É uma solução que a gente tem, já usava na igreja, mas agora a gente aprofundou o uso. O Robson apresentou várias possibilidades. Eu, particularmente, tenho achado uma ferramenta prática, de fácil uso, de fácil atualização, com muitos e bons recursos. Então, assim, tem sido uma solução muito bacana, trazida pelo Robson aí. Eu não sei se você tem o código, Robson. Eu não sei se Ah, mas esse você código tem. funcionaria aqui, ó. Será que o Esse aí pessoal funciona. fotográfico consegue baixar? Será? Consegue. Será que ele Assim, funciona para baixar isso aqui? é mais interessante para as pessoas verem, ou seja, a tecnologia que a gente utiliza, alguns já vão capturar agora. Segura aí um pouquinho que É. já vão. A Glaucia Se está der para testando, vai ver fotografar se aqui, dá para você consegue capturar capturar. e ver como é É, que essa tecnologia funciona fácil, qualquer pessoa pode acessá-la para atualizar também, dá para você montar e muita coisa para usar nas transmissões ao vivo, por exemplo, nas então você transmissões ao pode vivo. entregar o esboço da pregação na hora através do QR Code na tela. Mas assim, o Media Tá? Code, ele é usado por instituições, por igrejas e por empresas. E assim, a gente pensou, quando a gente criou essa tecnologia, a gente criou, primeiro, para ser super fácil de utilizar, tá? Apesar que é tecnologia, ou seja, a pessoa tem que saber baixar um app, por exemplo. Né? E a gente tem percebido cada vez mais o quanto as pessoas não sabem fazer essas coisas mais básicas. Muitos sabem, lógico, Uhum. mas assim, tem muita gente que ainda não sabe. E nós temos que alcançar esses que não sabem. E segundo, alcançar as pessoas, quem publica os conteúdos. No Media Code, a gente se preocupou muito em fazer com que a forma de publicar seja muito fácil. A gente até brinca que as pessoas mais simples conseguem publicar na plataforma, porque ela é muito Uhum. fácil de usar como publicador. E ela também é muito versátil, ela permite que a pessoa, a igreja, por exemplo, ou a associação, a instituição, ela crie menus, submenus, e tem algumas coisas que eu acho que são mais legais ainda, que através da nossa tecnologia nós conseguimos criar. E conseguimos criar de uma forma fácil, e que eu não conheço uma outra plataforma que entregue isso. E eu vou citar o Motivos de Oração, que eu acho muito legal. Uhum. A gente tornou o Motivos de Oração um mecanismo fácil de fazer com que toda a nossa igreja e os congregados da igreja também consigam estar orando pelas mesmas coisas. Uhum. Então é muito comum você falar assim, eu estou fazendo minha devocional aqui e vou parar para orar. Deixa eu orar. E quando você vai orar, mas eu vou orar pelo quê da igreja? Que irmão da igreja está hospitalizado? Qual é o irmão da igreja ou conhecido da igreja que está precisando, ou quer agradecer, né? A gente sempre fala de oração porque está precisando, mas a oração também porque quer agradecer. Filho de quem passou no vestibular? A gente criou um mecanismo pelo Media Code ridiculamente fácil de ser atualizado, que a gente coloca ali esses motivos de oração e toda a igreja recebe na hora a, esses motivos de oração no seu smartphone. É como se as Uhum. pessoas pudessem escrever no celular de todas as outras e
numa comunicação controlada, um pouco diferente do WhatsApp, porque muita gente fala, mas peraí, eu faço isso via WhatsApp. Tá? E aquele irmão que entrou lá, que alguém falou sobre ele nesse grupo do WhatsApp, as mensagens vão entrando e isso vai ficando lá para cima. Você não consegue mais nem encontrar o nome do irmão que você tem que orar por ele. E você vai esquecendo aquela lista, né, de mensagens que já passaram. É muito difícil você recuperar aquela lista de oração. A nossa plataforma ela entrega para as pessoas no smartphone e é uma tabela sempre atualizada, uma lista, né, sempre atualizada de motivos de oração. Quando é um motivo urgente, a plataforma faz a notificação da pessoa ainda, fala, olha, o irmão tal está com Covid-19, pedimos que a igreja entre em oração por ele. E é muito gostoso saber que, gente, tem um monte de gente em oração por aquela pessoa. Isso é muito legal. Eu tô com uma dificuldade aqui e minha igreja inteira está orando por essa dificuldade. Ou eu estou aqui louvando a Deus porque meu filho passou no vestibular e a igreja inteira está louvando a Deus também, agradecendo a Deus porque meu filho passou no vestibular. Ou seja, usar esse mecanismo para ficar fácil e para alcançar as pessoas com motivos de oração, para mim especificamente tem sido um motivo de muita bênção. E existem outras utilizações que tornam a prática da igreja mais simples, mais fácil, alcançando as pessoas e fazendo com que a igreja tenha ferramentas, mais instrumentos para poder orar, para poder fazer sua devocional com disciplina. O legal da devocional toda manhã, por áudio, é que eu estou sendo mais disciplinado a fazer a minha própria devocional. Isso é sensacional. Isso é usar a tecnologia para a gente exercer nossa fé de uma forma mais inteligente, de uma forma mais fácil, de uma forma mais barata. E o Media Code ajuda também nisso, tá? Então, as igrejas que quiserem utilizar, vou fazer um outro jabazinho aqui, pastor. Fiz o jabá para a nossa devocional, agora o jabá para a plataforma do Media Code, porque realmente a gente criou algo que facilite a vida das pessoas e que é mais barato. E para as igrejas, nós estamos ofertando absolutamente de graça. Ou seja, nós não estamos cobrando para nenhuma igreja para utilizar a plataforma, nesse momento de Covid-19. Que bacana. Aí tá uma grande dica aí do Robson. Do Robson, puxa, agradeço demais a sua participação. Assunto aqui que a gente não falta. Pergunta que ainda tem um monte, mas a gente tem uma hora de transmissão aqui. Eu acho que passar disso também já é. Deixar com É um pouquinho demais. de quero mais. Se o pessoal quiser mais, pode enviar aí. A gente tenta marcar com a agenda do Robson, que é extremamente apertada e corrida, a gente poder fazer mais um bate-papo sobre algum tema específico de tecnologia. Mas eu Uhum. acho que assim, a gente não deve ter medo. A gente tem que entender que, inclusive, a tecnologia é uma ferramenta que Deus abençoou, porque se não fosse por ela nesse tempo, eu não sei como nós manteríamos essa conexão. Eu acho que a igreja, eu tenho aquele negócio, eu penso que a igreja tem que ter o ajuntamento físico, é isso, tudo, mas nós temos essa ferramenta que permite essa conexão, essa eficiência, essa amplificação da nossa voz. Então, se a Uhum. gente pensa que um amplificador de som leva a nossa voz a uma certa distância, a tecnologia amplifica a nossa voz para Mais todas as ainda. regiões do mundo. Isso Então, a aí. gente deve olhar de Sensacional. uma maneira positiva a tecnologia. Então, eu quero agradecer, Robson, o pessoal que participou e está acabando aqui a nossa live. Deus abençoe, Robson, e te dê graça aí na tua trajetória como um visionário, que não é fácil, porque todo visionário sofre muito. E Deus nos Uhum. abençoe nesse tempo aí de pandemia e que a gente cresça nesse tempo para a glória de Deus.